Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Dessa vez eu fiz uma ideia muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu usei uma bacia de plástico, que eu nunca tinha usado esse material antes, então você pode reaproveitar uma que você já tem em casa, ou então comprar, porque com menos de R$30 você já consegue comprar uma pra fazer esse projeto. E é uma ideia multifunções, é um item de decoração que você consegue usar de várias formas diferentes. Eu já começo deixando seu like agora no início do vídeo pra me ajudar na divulgação e mais pessoas verem essa ideia, porque assim eu trago mais vídeos criativos e diferentes como esse. Se for novo, já se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e me segue lá no Instagram pra ver spoilers, novidades e outras coisas que eu não posto aqui no canal, beleza? Então bora lá pra conferir essa ideia super criativa. Essa é a bacia que eu usei para criar essa ideia. Como eu não tinha esse modelo comum em casa, eu tive que comprar, mas paguei em torno de R$29 nela, e ela tem 36 litros. Mas você pode reaproveitar uma que você já tem em casa. E a primeira coisa que eu fiz foi retirar essas duas abas de plástico aí, com muito cuidado, usando um estilete. Então eu coloquei luvas ali, fui cortando aos pouquinhos ali para não me machucar. Se você preferir, pode deixar essas abas, mas como eu queria que ficasse o mínimo possível com cara de bacia, eu decidi retirar. Então, quando você estiver lá no final, você vai entender aí e pensar melhor se você vai querer tirar ou não. Aí eu tô retirando usando um estilete, mas você também pode usar um serrote, uma cegueta, que é aquela serrinha amarela simples, ou até mesmo com uma serra tico-tico. E aí eu retirei a aba dos dois lados e retirei também essa pecinha de plástico que fica embaixo da aba ali, porque eu vou colocar uma corda na parte de baixo dessa bordinha, e aí para não interferir ali no meio do caminho, eu retirei esses pedacinhos de plásticos que ficaram nesse meio aí. Depois, usando uma lixa comum para madeira mesmo, eu vim lixando ali só para deixar mais certinho, mais redondinho, porque quando você corta com estilete, ou seja, o outro material que você estiver usando, o corte não vai ficar perfeitinho, então você vai retirando as rebarbas ali do plástico e acertando. Passei uma demão de primer apenas nessa bordinha aí da bacia, tanto na parte de cima dela quanto na parte de dentro, só que esse primer aí que eu tô usando, ele tem um jato tão forte que acabou pegando ali em volta da bacia, mas não tem problema não. Então eu pintei essa bordinha, virei a bacia depois que o primer já estava seco, pra pintar ali na parte de baixo, como eu disse, e pintei o fundo também dela. Não tem necessidade de pintar a bacia inteira por dentro e por fora, mas quase que eu pintei por causa do jato forte desse spray, né? Depois que o primer secou, eu pintei com tinta spray preta brilhante aí nos mesmos lugares, que é o fundo e a bordinha da bacia. Eu tô pintando apenas esses lugares, porque são as partes que vão ficar aparecendo, que vão ficar expostas. Depois que a tinta secou muito bem, eu virei a bacia para baixo dessa forma e vou usar essa corda trançada que eu comprei em uma loja de materiais de construção. Então, eu comecei passando a cola quente ali embaixo, na bordinha de dentro ali, e fui colando aos pouquinhos. E tem que ser aos pouquinhos, porque essa cola seca muito rápido. Então, eu fui colando essa corda até cobrir toda a bacia em volta. Por isso que eu falei que não precisaria pintar essa parte. E vai com calma, vai colando direitinho ali, pra não formar ondas com a corda, porque às vezes você começa reto, aí forma uma ondinha ali, aí no resultado final fica tudo ondulado, não fica legal o acabamento, sabe? Essa corda aí que eu tô usando é de 8 milímetros, pode ser tanto uma de 6, de 8 ou de 10, mas quanto mais grossa é a corda, mais cara ela fica. Geralmente você compra por metro. E eu sei que vocês vão reclamar perguntando por que eu usei essa corda laranja. Foi a mesma cor de corda que eu usei para transformar uma cadeira há um tempinho atrás aqui no canal. Mas, em minha defesa, eu queria uma corda azul marinho, eu não encontrei de jeito nenhum aqui na minha cidade. A única que eu encontrei foi em um lugar que ela era bem mais grossa e o metro tava 4 e pouco, tipo, ia ficar muito caro. Então,
essa foi a única que ficaria melhor sem ser aquela. E na verdade tá parecendo laranja, mas essa corda é cor cobre. Então depois de colar a corda ficou desse jeito. E aí eu reaproveitei uma tábua de guarda-roupa, que como vocês podem perceber, eu já tinha reaproveitado um pedaço aí para criar outra ideia. Virei a bacia para baixo dessa forma e coube direitinho ali para eu poder contornar a borda dela e cortar um tampo redondo. E ficou desse jeito. Peguei um balde de gelo, que é aquele balde de alumínio que você usa em festas para colocar cerveja e tudo mais. E aí virei ele ao contrário, deixei bem centralizado ali, dentro desse círculo fui medindo ali para ver se tinha os mesmos espaços de todos os lados, com a mesma medida ali para ficar no meio. E aí contornei essa borda também. Aí geralmente esse balde de gelo vocês encontram em 2 tamanhos, nesse tamanho aí que eu tô usando e um tamanho um pouquinho menor, que foi o que eu usei em uma outra ideia. E você encontra ele para comprar, às vezes, em mercados, lojas de artigos para festas e lojas de utilidades. Depois, dentro desse círculo, eu fui marcando a medida de meio centímetro para fazer esse círculo um pouquinho menor, porque eu precisaria encaixar o balde dentro desse círculo, e se eu cortasse ali com a mesma medida da borda do balde, ele ia descer, não ia passar, não ia encaixar. Então, eu fui diminuindo meio centímetro ali, fazendo um círculo dentro novamente, para poder encaixar o balde e ele ficar certinho. E aí foi só cortar com a serra tico-tico. Eu fui cortando aos pouquinhos ali para deixar mais redondinho, mas não se enganem não, porque o corte não fica perfeitinho. Mesmo eu aí que tô cortando sempre, que tenho prática, não consigo deixar esse trem perfeitinho e redondo. Então esses cortes errados aí que a gente faz, que fica um pouquinho torto, um pouquinho para dentro, para fora, um pouquinho mais reto, a gente vai consertando na hora de lixar. Não parece porque eu não mostro sempre aqui, mas eu sempre erro alguma coisa e eu não erro pouco não. Ali mesmo na pontinha acabou quebrando um pedaço, porque eu acho que eu inclinei a serra, nem lembro mais o que foi. Só sei que eu tive que consertar depois com a massa para madeira. Então, para tudo a gente dá um jeito depois. Sempre tem uma cagada, que se não tiver uma cagada, não sou eu. Então eu cortei esse círculo maior e para cortar a parte de dentro fora, eu fiz um furo com uma broca bem grossa que encaixasse a serrinha da serra tico-tico dentro. Então eu fiz dentro desse círculo ali, encaixei a serrinha e fui cortando, seguindo essa marcação menor ali que eu tinha feito com meio centímetro pra dentro, sabe? Fui cortando ali certinho, mas eu tentei estragar essa madeira redonda menor aí do meio o mínimo possível, porque eu também vou reaproveitar ela, sabe? Então eu fui cortando com cuidado pra não estragar nem a tábua redonda maior, nem a menor do meio. Depois de cortar, ficou desse jeito. Aí eu lixei essas 2 tábuas redondas para deixar mais redondinhas ali, tirar essas imperfeições. E aí, como eu precisava de uma tábua redonda para colocar embaixo da bacia, eu reaproveitei essa daí que sobrou de um outro projeto, que também era parte do meio de uma tábua, porque dá para perceber que eu furei com uma broca e depois fui cortando o círculo com a serra tico-tico. Tava parado aqui, então eu consegui reaproveitar essa peça aí ao invés de jogar fora. Então eu fui lixando ali para deixar mais redondinho, porque não tá nada redondo esse negócio. E vai ser mais uma peça que tá sobrando aqui de outros projetos que eu vou desentulhar e criar outra coisa. Depois de lixar as 3 tábuas redondas, eu fui fazendo o acabamento com massa para madeira. Eu vou deixar o link de onde eu compro aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu gosto sempre de comprar a branca,
porque você pode passar qualquer tinta por cima e é fácil de cobrir, porque você encontra massa para madeira em várias cores, inclusive em cores de madeiras mais escuras e mais claras, que é para você não precisar pintar nem nada. Mas a branca é mais fácil, porque eu tô sempre pintando essas madeiras velhas, né? Então eu fui passando ali nas bordas em volta dos círculos, nos furinhos ali onde tinha as imperfeições, fui passando ali dentro também dessa borda. E nas outras duas, onde tinha aquele buraco da broca, eu fui passando bastante massa e fui tentando consertar ali, porque é um buraco grande. Então, você tem que passar bastante massa, esperar secar bem e ir lá retocar, até ficar o mínimo possível aparente. Enquanto a massa para madeira secava, eu peguei um pedaço de fundo de guarda-roupa, que é esse MDF fininho, fui marcando ali onde eu iria colocar esse círculo do meio dessa bolacha grande ali, que eu preciso de um quadrado com um círculo no meio. Então, eu fui marcando ali, contornei esse círculo do meio aí. Eu contornei antes de lixar a massa para madeira, mas pode fazer isso depois, porque o círculo fica mais perfeitinho ainda. Depois eu fui fazendo aquela mesma marcação dentro desse círculo de meio centímetro, para fazer um círculo um pouquinho menor, para poder colocar por baixo dessa tábua redonda. Vocês vão entender aí o porquê, eu vou explicar. Mas eu desenhei o círculo com a medida ali do meio dele e diminuí meio centímetro por dentro ali desse círculo que eu desenhei. Ou seja, se eu diminuir meio centímetro em cada lado ali, fazendo essa medida ali até dar a volta no círculo, então ele ficou com uma largura total de 1 centímetro menor. E aí, depois de fazer todas essas medidas, eu fui ligando ali para desenhar esse círculo. Depois de desenhar esse círculo menor, eu fui marcando as medidas em volta dele para ficar com umas bordas de 5 centímetros, mas pode ser um pouquinho menos ali, talvez com 4 centímetros. E aí sim, ficou um quadrado com um círculo no meio. E aí foi só cortar com a serra tico-tico. Como esse MDF é fininho, é super rápido e prático ali para cortar. Eu cortei de um lado, virei ali o MDF, já cortei do outro. E a parte de dentro tem que ser vazada, assim como a bolacha de madeira. Então eu fiz um furo com aquela mesma broca grossa dentro do círculo ali, perto da ponta, né? E fui encaixando a serrinha e cortando dentro desse círculo. Não tem problema se estragar esse círculo do meio ali, mas a moldura em volta tem que ficar bonitinha. Depois de cortar, ficou desse jeito. Essa é a parte que nós vamos usar. E aí, eu fui lixando as 3 tábuas redondas, onde eu passei a massa para madeira depois que ela já estava seca. Eu começo lixando geralmente com uma lixa mais grossa para retirar essa crosta maior, né? Porque eu passo bastante massa para madeira. E aí, depois eu venho com uma mais fina. Tanto dá para fazer isso com a lixadeira, quanto na mão. Para poder retirar aqueles risquinhos que ficam na massa, porque eu gosto de deixar bem lisinho, como se tivesse colocado uma fita de borda, sabe? Para o acabamento ficar bom. Mas isso aí é porque eu sou perfeccionista, mas se você quiser só lixar ali de uma vez com uma lixa mais grossa e se os detalhezinhos não te incomodarem, tá perfeito.
Ah, e lembra daqueles buracos de brocas que tinham nas duas tábuas redondas menores? Nem dá pra perceber, ficou bem discreto, só se olhar muito de perto. Para montar a parte de cima, eu peguei essa moldura que eu fiz com fundo de guarda-roupa, posicionei na mesa e coloquei essa bolacha maior. Como vocês podem perceber, aparece uma bordinha ali, que é aquela bordinha de meio centímetro do fundo fino, que fica menor que esse círculo aí do meio. É justamente isso, tem que ficar uma bordinha por dentro ali, que eu vou colocar tipo uma tampa para ela não cair. Então eu fui posicionando ali para ver qual lado ia ficar certinho, porque esse círculo não ficou perfeito não, então tinha um lado ali que ficava melhor. Passei cola para madeira nesse fundo fino e aí sim colei. Virei ao contrário ali e parafusei. Se eu tivesse uns preguinhos bem pequenininhos, seria melhor ainda do que parafusar, só que os pregos pequenos que eu tinha poderiam passar a pontinha do outro lado da madeira. Então eu fui colocando parafusos pequenininhos ali para fixar essas duas peças. Ah, e lembra que eu deixei uma bordinha em volta desse círculo aí do fundo fino de mais ou menos uns 5 centímetros? Pode deixar menor ali com uns 4, como eu disse, porque é importante que esse quadrado não chegue nas pontas do círculo grande, porque eu vou colocar essa tábua redonda em cima da bacia, senão vai ficar encostando esse fundo fino e vai dar um vãozinho embaixo, vocês vão entender depois. Mas o quadrado pode ser um pouquinho menor até do que eu fiz, e ficou desse jeito, depois de colar e parafusar. E aí eu peguei a tábua do meio que sobrou, que era dessa tábua redonda aí, e fui marcando ali com a régua para encontrar o meio. Fiz uma marcação ali bem certinha e fiz um furo com uma broca. Eu usei uma broca um pouquinho mais fina e depois já usei uma broca mais grossa para poder encaixar uma corda depois. Aliás, duas, porque ela vai estar dobrada, por isso que eu usei uma broca mais grossa. E aí sim, eu vim pintando essas 3 tábuas com tinta preta. E para isso eu usei a Chalk Paint, que ela não precisa passar primer antes, não precisa lixar, é muito prático e agiliza muito na hora de fazer esses projetos. Então eu pintei as 3 com tinta preta para combinar com o preto da bacia. Então eu usei um rolinho para facilitar ali nas partes maiores e agilizar, e um pincel para fazer os detalhes. E é bom usar o rolinho porque o pincel fica com as marcas das cerdas, mesmo que seja um pincel macio, e o rolinho já fica com um acabamento bem melhor. Depois eu passei um verniz em color brilhante nas 3 para proteger a tinta, mas se for aquele verniz que você passa com um pincel e vem uma lata, é melhor ainda, porque aí você pode passar 2 ou 3 camadas para fazer essa ideia, vocês já vão entender o porquê. E se for um verniz marítimo, é melhor ainda. Então eu peguei aquela tábua que eu reaproveitei que sobrou de outro projeto, que eu tampei o buraco, posicionei embaixo da bacia, deixando bem centralizado ali, fui ajeitando ali para ela ficar bem no meio. Fiz vários furos com uma broca fininha ali para poder parafusar. Então eu fiz 5 furos em volta ali por dentro e um no meio, e fixei com parafusos pequenos. E na verdade eu dei muita sorte, porque se eu não tivesse encontrado essa tábua redonda aqui dando sopa, eu ia acabar ou tendo que cortar outra mais ou menos com esse tamanho, que ia dar mais trabalho, porque eu queria uma tábua redonda, ou então para facilitar eu ia ter que colocar 2 ripas retangulares ali para poder fixar as peças embaixo. E o legal é que o tamanho ficou perfeito, porque eu ia precisar cortar uma tábua redonda mais ou menos com esse tamanho, no máximo 1 centímetro maior. Então, às vezes, alguma coisa que tá parada na sua casa aí, que você acha que não serve para nada, que você tá guardando há um tempão, pode ser muito útil para algum projeto. Depois eu posicionei a tábua redonda, que tinha aquele fundo fino quadrado ali,
na mesa com esse fundo virado para cima. Coloquei a bacia virada para baixo dessa forma. Foi por isso que eu falei que o quadrado não poderia ser muito maior, porque senão essa borda aí que tá encostando da bacia nele iria ficar mais alta. Então eu deixei bem certinho ali e fui fazendo furos na bacia para fixar ela nessa tábua redonda. Então eu fiz mais ou menos uns 8 furos na borda e fui parafusando com parafusos pequenos. Ah, eu esqueci de dizer, mas essa ideia, assim como muitas desse canal, são criações do Everton. Então deixem os parabéns aqui pra ele pela criatividade, porque pensa num cara criativo. Então junta duas pessoas criativas, aí sai essas belezuras aí, gente. E aí eu coloquei 4 rodízios na parte de baixo da bacia nessa tábua. Por isso que eu precisava de uma tábua para colocar embaixo dela. Porque se eu parafusasse os rodízios diretamente na bacia e tivesse muito peso em cima, uma hora esse plástico ia trincar e ia quebrar. Então foi muito mais fácil porque eu só fui parafusando ali na madeira. Aí eu sempre compro esses rodízios pela internet porque sai muito mais barato, sério. Inclusive, vou até deixar o link de onde eu comprei aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois eu peguei aquela tábua redonda menor que tinha um furo no meio, que eu falei que ia passar corda. Peguei a sobra da corda porque eu comprei o tamanho certinho que eu precisava e sobrou justamente isso aí. Passei uma ponta ali, fui passando a outra, por isso que eu fiz um buraco um pouquinho maior, mas não tão grande para não ficar tão largo. Fui empurrando ali até encaixar outra pontinha. E aí ajeitei pra ficar num tamanho certinho que eu precisava. Eu deixei só uma alcinha ali, que é pra poder puxar mesmo. Desse tamanho aí já tá bom. Mas você pode fazer um pouquinho maior ou um pouquinho menor. E aí foi só dar um nó embaixo e puxar pra ele ficar bem firme. Aí uma dica pra comprar a quantidade de corda que você precisa é medir a largura e a altura do objeto que você precisa colocar a corda. Por exemplo, a minha bacia, uma volta dela tinha mais ou menos 1,5 m e tinha 21 centímetros de altura. A corda que eu ia comprar tinha 8 milímetros. Então eu fui calculando ali. Por exemplo, se a sua corda tem 1 centímetro, que são 10 milímetros, e são 21 centímetros de altura, serão 21 voltas vezes 1,5 m. Ah, mas não esquece de comprar um pouquinho a mais para não faltar, hein? Depois foi só cortar o excesso ali das duas pontas. E aí eu aproveitei também e passei um isqueiro para elas não desfiarem e ficarem mais firmes. E por último foi só colocar a tampa no lugar que encaixou certinho e quando precisar usar é só colocar o balde de gelo, que a propósito eu pintei a borda de preto também para combinar. E esse foi o resultado da minha champanheira ou mesinha cooler usando uma bacia de plástico. Eu achei essa ideia super legal, achei que ela ficou incrível e o melhor de tudo é que ela é multifuncional, então você consegue usar de várias formas diferentes. Você coloca ali as bebidas para gelar, cerveja, champanhe, um vinho, suco, sorvete, seja lá o que você quiser. E quando você não estiver usando, é só retirar o balde, colocar a tampa e usar como uma mesinha de centro, uma mesinha de apoio ali. E o legal é que tem um rodízio, então você consegue levar ela para lá e para cá, ou então carregar essa mesinha pelas alças ali, porque eu tirei as alças, mas tem as bordinhas que funcionam da mesma forma. Outra forma de usar ela também é como um cachepô. No lugar do balde, você encaixa um vaso ali no meio que dá super certo. É que eu não encontrei a corda azul marinho que eu precisava, mas imagina só como ia ficar chique se fosse nessa cor. Aí lembra aquele fundo fino de guarda-roupa que eu parafusei por dentro? Era justamente para encaixar a tampa e ela não cair. Dessa vez eu te surpreendi ou não? Fala sério, se o Everton não é um gênio de pensar nessa ideia, né? A gente tava pensando em fazer com outra bacia que a gente tinha aqui em casa, que era uma bacia velha e quebrada, mas o formato era totalmente diferente, não ia ficar legal, não ia dar certo. Então a gente precisou comprar essa bacia, mas eu paguei uns R$29 nela, não foi cara. Depende do tamanho da bacia que você vai comprar, né? Porque tem umas muito grandes, então se você quiser fazer um grandão também dá. Tipo, na casa da minha mãe, ela tem uma bacia desse tamanho assim, dá pra fazer um cooler gigante. Só que o balde de gelo, geralmente, o maior que tem é esse que eu usei mesmo, porque tem um que é um pouquinho menor. Me conta aqui embaixo nos comentários de qual forma você usaria essa mesa, esse móvel, porque dá pra usar como mesa, como cachepô, como cooler, ou então como outra ideia aí que você tenha na sua mente. E não esqueçam de deixar sugestões de materiais pra criar as próximas ideias, os próximos vídeos aqui, porque eu tô usando bastante objeto aleatório, porque eu vi que vocês estão gostando. E tá saindo muita ideia diferente e criativa que eu não tinha visto em outros
lugares, pelo menos não usando esses materiais, porque às vezes eu me inspiro às vezes não, na maioria das vezes eu me inspiro em peças de decoração gringas e caras, sabe? Aquelas que eu faço gastando menos de 100 ou menos de 200 reais e a peça custa 3, 4 mil reais, sabe? Então dá pra ter uma casa bonita e decorada gastando bem pouco. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um super beijinho pra vocês e fui, tchau! Até a próxima Ideia Criativa!